a minha participação e trabalho efetivamente com livro didático se deu nesse projeto do ano passado, em que o Ministério da Educação propôs uma análise de livros para EJA, né? E eu tive a grande oportunidade de trabalhar com os colegas aqui de Natal e do Brasil inteiro, porque a equipe era formada por profissionais de todo o país e a UFRN foi escolhida, né, para comandar esse processo. Foi um trabalho muito bom, porque ao longo da minha vida, mais no início até da minha carreira, eu trabalhei com o ensino fundamental e médio, né? E o livro didático sempre foi alguma coisa que me ocupou, né? Não é nem que me preocupou, mas que me ocupou. E depois eu tive também a oportunidade de orientar alguns mestrados, doutorados nessa área, e sempre procurando observar o que de fato o livro didático podia trazer, não só para o aluno, mas também para o professor. O professor normalmente tem muitas aulas para dar, ele tem menos tempo para preparar as suas aulas, e o livro didático é um ponto de apoio. Na experiência do ano passado, o que nós pudemos analisar e refletir ajudou muito a pensar uma questão que é a relação conteúdo-metodologia. Às vezes você tem um livro que ele tem um conteúdo bom, mas na hora da apresentação dos exercícios, essa metodologia não se revela tão eficiente. Por quê? Você tem exercícios que não propiciam uma interação do aluno com o material. Ou aquilo que a gente tanto defende, uma aprendizagem significativa, construtiva do conhecimento. Então nós tivemos possibilidade durante 3 meses, né, nos debruçar sobre vários livros didáticos que foram encaminhados ao Ministério para concorrer então à análise e aprovação. E nós pudemos ali de fato observar vários indicadores. Então um indicador era a própria adequação à legislação, né? A legislação de EJA, no caso, né? Que há vários indicadores dessa legislação. Então, o cuidado com o tratamento às minorias, o cuidado com o tratamento à variedade linguística, que na área de língua portuguesa é essencial. Você não ter um livro que se volte apenas para textos literários, mas que ele contemple uma realidade de práticas sociais, né, com as quais os nossos alunos se deparam. E então esse era o cuidado primeiro. O segundo, do conteúdo. E em língua portuguesa, vocês sabem, né, tem a velha discussão sobre gramática. Ensina gramática, não ensina gramática, como se ensina gramática, o ensino de texto, de escrita, de leitura. E ali nós podíamos verificar, por exemplo, que às vezes alguns livros tinham todo o conteúdo gramatical, o conteúdo de texto, mas no terceiro ponto, no terceiro indicador que eu agora vou falar, ele deixava um pouco a desejar. Por quê? A forma de propor as atividades não atendia àquele trabalho metodológico de uma interação. Porque hoje em língua, né, tudo é interação social. Nenhum trabalho em língua portuguesa hoje pode ser feito fora dessa perspectiva. Então, a ideia de se trabalhar uma gramática isolada ou um texto isolado, né, ela traz um problema no desenvolvimento, porque o aluno no dia a dia ele se depara com uma coisa que é viva, que é a comunicação. E você tem que conseguir, de fato, num livro didático, trazer tudo isso, né? Condições de produção, depois exercícios de leitura que permitam a interpretação, a compreensão, uma interação do leitor com o texto. Então, aquele livro que realmente consegue articular tudo isso, o que não é fácil, né? Então, ele tem condições de oferecer uma possibilidade melhor de trabalho para o professor e para o aluno. Então, eu fiz uma comparação, né, inicial entre o que foi o meu trabalho como professora e como orientadora de pesquisadores com livro didático e o que foi esse trabalho ano passado aqui em Natal, né?
E eu diria que essa proposta do Ministério da Educação tem permitido um avanço muito grande. E esse avanço, ele não se dá apenas com o material didático, ele se dá também em outras avaliações que o Ministério faz. Então, por exemplo, a minha experiência como assessora para o ENAD na área de letras tem mostrado isso, o próprio trabalho de avaliação institucional que eu faço tem mostrado isso. Então, eu acredito que nós estamos num momento de avanço em que o Ministério propõe questões de avaliação e os profissionais têm procurado, não para atender a avaliação, mas para atender um ensino e aprendizagem mais adequados, avançarem também. E hoje você vê que professores procuram mestrados e doutorados para melhorar as suas práticas educativas. Então você vê, por exemplo, nós temos experiências aqui na UFRN mesmo, vocês têm um programa, né, de ensino de ciências e matemática que atende essa questão. Hoje, pela manhã, eu tive a possibilidade de examinar uma dissertação de mestrado no programa da área de letras, de ciência da linguagem, em que o candidato, né, o mestrando, ele apresentou um trabalho excelente, que era fruto da pesquisa que ele desenvolveu com alunos dele na sala de aula. Então, a preocupação com a produção de resumos, como é que esse aluno pode melhorar a escrita dele. Então, eu acho que hoje há uma confluência entre o que o Ministério propõe para a qualidade, o que as universidades estão buscando e o que os profissionais também têm buscado, né? E eu acredito que dessa parceria toda, nós temos, de fato, muitos avanços. Essa é uma questão que está aí na agenda nacional, né? Educação à distância, e não só a educação à distância, mas também a produção de material didático para o ensino à distância ou para atividades online, como nós chamamos, né? E eu considero que esse é o grande desafio desse momento no nosso país. Eu tenho, sim, feito muitas pesquisas nessa área, tenho me dedicado praticamente há uns 15 anos, desde o início do trabalho com educação à distância, que começou a despontar no nosso país, eu comecei a me preocupar, até como orientadora de teses e dissertações, de alunos que queriam trabalhar a interação que o material pode propiciar para o ensino à distância. E eu vejo assim, é irreversível a educação à distância, e o computador, o material todo da tecnologia, das novas mídias, esse material ele é um apoio para o professor. Mas veja, ele é um apoio como é o livro didático. E como o livro didático, ele passa pela questão do professor, que escolhe e que também faz, que escolhe e que sabe como aplicar tudo aquilo. E eu diria que o grande desafio na educação à distância ou nas tecnologias hoje, no ensino fundamental e médio também, que tem sido muito utilizadas, né, hoje, o grande desafio é você conseguir produzir materiais que sejam também reais para o seu aluno. Hoje há inúmeros ambientes virtuais e há inúmeras instituições produzindo aquilo que se chama objeto de aprendizagem, né? Se nós entrarmos aí em vários sites, vamos encontrar, mas seguramente professores que se preparam para construir esse material terão muitas condições de efetivar um trabalho bastante adequado em sala de aula. Por quê? Adequado à realidade do seu aluno. Então, de um lado, na educação à distância, você tem toda a questão de um país imenso, como o nosso, com todas as dificuldades de aprendizagem que nós temos hoje, com muitas dificuldades de acesso, inclusive, acesso às tecnologias, e às vezes há escolas que recebem computadores, recebem material e não sabem exatamente como trabalhar com tudo aquilo. Então eu diria que aí na educação à distância também a universidade tem um papel fundamental, que é oferecer formação continuada para esses professores. Há pessoas que imaginam que a educação à distância ela seja mais acessível em termos financeiros do que a presencial. E eu sempre digo que é exatamente o contrário. Você tem de pensar que para fazer uma educação à distância de qualidade,
como ela pode ser, como ela deve ser, ela necessita de um investimento muito grande. Investimento tanto em laboratórios, tecnologias, como também um investimento naquele profissional que vai preparar o material. Aí você tem uma questão também que nós precisamos pensar sobre a abrangência dessa questão, porque na verdade você está dizendo, olha, especificamente no curso de letras, né? Então hoje nós temos letras formando à distância, como temos outros cursos também formando à distância, e eu sempre digo, é possível formar bons profissionais na modalidade presencial ou na modalidade à distância. Eu não compartilho da ideia assim, de que a educação à distância vai formar profissionais menos competentes. Eu acho que depende de como se faça essa educação à distância. Esse aluno que hoje procura uma formação à distância, ele procura por várias razões. Às vezes ele procura até por uma razão de facilidade ou de dificuldade que ele tem de chegar a uma universidade. É uma realidade do nosso país, um país tão grande como o nosso, né? Mas há também alunos que vivem em grandes centros urbanos e que preferem essa forma de formação. Mas nós temos que acabar com essa ideia de que ter qualquer formação por meio de uma educação à distância é alguma coisa facilitadora. Não. Envolve muito quem está ali. Aquele aluno que está diante de uma escolha, né, de uma opção por se formar em educação à distância, ele tem de saber que ele vai ter de ter disciplina para se formar, ele vai ter de ter método de estudo. E a instituição que promove essa educação, ela tem que ter momentos presenciais em que ela, de fato, prepare o aluno para ele poder interagir, porque vai haver ele de um lado, a própria oferta do material de outro, e tem uma máquina no meio. Ele tem de dominar a ferramenta, ele tem de dominar a máquina, ele tem também de saber interagir por meio da linguagem. E hoje acontece um problema muito sério na produção desse material que vai para o ensino à distância. Às vezes você pega materiais, e se vocês procurarem, por exemplo, na internet ou analisarem material, tenho muito corpus dessas situações. Você tem, às vezes, transposição de aula presencial para aula à distância. É um equívoco muito grande. Você pode tanto ter aulas teóricas quanto aulas práticas, tão boas na educação à distância quanto na educação presencial, né? E o contrário também é verdadeiro. Agora, você não pode pegar um material que você tenha pronto, excelente para uma aula presencial, e colocar no computador. Eu já vi, por exemplo, materiais de aulas teóricas à distância, em que o autor propunha um tema teórico, e era praticamente uma resenha de uma bibliografia consultada. Isto não é educação à distância. Na parte de aula teórica, o aluno que vai aprender à distância, ele tem de saber que ele vai ser um leitor, construtor de sentidos daquilo que está disponibilizado. E o professor, por sua vez, tem que saber que ele é um produtor que vai formar um texto para que aquele leitor possa, então, conseguir aprender e construir o seu conhecimento. Recentemente, eu escrevi em conjunto com mais 3 colegas um artigo sobre ensino em meios digitais, uma questão de leitura e escrita. Essa era a pergunta. E nós até pensamos em trabalhar essa questão sem o foco no ensino digital como um gênero textual, porque hoje também há uma preocupação muito grande com isso, né? E mais com a preocupação de dizer, olha, ensino em meios digitais é leitura, é escrita. E leitura e escrita pressupõe sempre sujeitos interagindo em situações, em momentos específicos e também por meio de uma linguagem que facilite essa interação. Eu diria que a minha preocupação inicial em pesquisa foi leitura e escrita. Eu, logo que comecei o meu trabalho de mestrado,
isso lá no início dos anos 80, né, já faz bastante tempo, eu tinha uma preocupação, eu era professora da rede pública, né, em São Paulo, trabalhava em escolas da periferia de São Paulo e via que os meus alunos tinham muita dificuldade de escrever e ler, né? E daí eu fui então procurar no mestrado uma forma de iniciar essa reflexão sobre um problema que é bastante complexo, né? Mas você vê, isso foi lá no início dos anos 80, né? E naquele momento começavam os primeiros estudos no Brasil com o apoio da linguística textual. E eu consegui ali, naquele apoio, começar o meu trabalho, até estudando um pouco as tipologias de texto, que hoje os professores continuam trabalhando com descrição, narração, dissertação. Naquele momento era um pouco por aí. Concomitantemente a esse trabalho que eu vinha desenvolvendo na rede pública, eu tive a oportunidade de iniciar a minha atuação no ensino superior. E a PUC de São Paulo, nos anos 80, tinha o ciclo básico, que era a formação geral para todos os alunos de todas as áreas do conhecimento. E nessa formação geral, eles tinham antropologia, psicologia, metodologia, filosofia e comunicação e expressão verbal. E nesse momento eu comecei a olhar a leitura e a escrita sob um novo ângulo, aquele ângulo do aluno que chega no curso superior, em ciências contábeis, em jornalismo, em medicina, em direito, estou falando áreas bem diferentes, né? E que iam trabalhar a leitura e a escrita. E naquele momento nós dávamos em comum para todos os cursos. E eu comecei a perceber que, dependendo da área do conhecimento, né, havia textos que eram mais propícios para o aprendizado. E aí comecei a desenvolver uma experiência com áreas técnicas, por exemplo, ciências contábeis, que eu tenho até um livro publicado também com uma colega, a professora Ana Maria Sintra, e nós começamos a trabalhar especificamente. E daí nós caminhamos para essa área do ensino de língua portuguesa para fins específicos. E aí eu diria para você que a minha pesquisa tomou corpo, e logo que eu terminei o meu doutorado, aí eu já estava fazendo doutorado, e o doutorado também na questão de texto, mais voltado para a universidade. Nesse momento eu comecei a pensar então em formas de ensinar, independentemente do nível fundamental, médio, superior, e logo em seguida, começando na pós-graduação, trabalhando essa questão de leitura e escrita em situações reais, né? Que os PCNs têm falado muito, né, nos gêneros, e os professores da rede pública se deparam muito com isso. Que gênero eu vou dar para o meu aluno, né? O livro didático lá também traz, né? Olha, os gêneros estão aqui. E o mais importante não são os gêneros, mas como trabalhar por meio de gêneros que são reais, são frutos de comunicação real, para que o seu aluno aprenda. Então é evidente que você vai trabalhar num colégio técnico e vai trabalhar num colégio mais de linha mais tradicional, que não o técnico. Evidentemente, você tem que propiciar aos alunos de ambas as modalidades um domínio de leitura e escrita, mas o caminho que você vai seguir com cada um é diferente. É aquilo que a gente fala, olha, você está dando aula em 4 sétimas séries, e seguramente para as 4 você tem de ter alguns encaminhamentos diferenciados, né? Então essa minha pesquisa tem me propiciado uma realização muito grande, porque eu vejo hoje, ao orientar mestrados e doutorados, que no momento em que os meus alunos também têm dificuldade de escrever, por exemplo, a fundamentação teórica de um trabalho, recorrendo a todos esses princípios da linguística textual que, de uma maneira ou de outra, apontam para coerência de texto, expansão adequada de um texto, né? Você pegar um tema e poder desenvolver, né? Você tem então uma forma de fazer com que esse aluno realmente construa o seu conhecimento e não se aproprie, porque se ele se apropriar de um modelo, seguramente ele não vai transferir e não vai modificar e não vai aprender, né? Porque a base do aprendizado é essa, né?
Então, eu vivo gestão universitária há muitos anos, né? Eu diria que assim, são 14 anos contínuos de pensar a universidade, né? 4 anos como vice-reitora acadêmica da PUC e agora 10 anos já como reitora da Universidade Cruzeiro do Sul. E isso tem me possibilitado ver como que a universidade pode, de fato, contribuir para um país melhor, né? Não adianta cada um de nós, né, ficar isolado no seu espaço. Nós temos realmente de nos relacionar para poder dar condições de um avanço, que as pessoas vivam melhor. E hoje, de fato, há uma valorização da pesquisa aplicada, há uma valorização de pesquisas que se voltem para contribuir para a solução de problemas. A própria LDB, em 96, quando ela foi lançada, ela já sinalizava essa questão, né, a contribuição, de fato, da pesquisa, né, para situações reais da sociedade. Hoje, mesmo nos programas de estrito senso, há uma valorização da inserção social, vocês sabem disso, não é apenas a produção científica que conta, mas a produção científica que se volta para uma inserção social, né? Então, eu vejo tudo isso com muito bons olhos. Logo que eu comecei a ser professora da pós-graduação, estrito senso, que foi no início dos anos 90, eu me lembro que quando eu fui selecionada para ser professora da pós-graduação, eu fui credenciada, eu disse, olha, mas eu quero fazer pesquisa aplicada. E na linguística houve um momento, mais lá nos anos 70, em que a pesquisa teórica era mais valorizada. Depois começou, então, a ter a pesquisa em linguística aplicada e hoje há espaço para pesquisa teórica e para pesquisa aplicada. Sem dúvida nenhuma, para nós que atuamos na área de letras, na área de língua portuguesa, o compromisso com uma pesquisa aplicada é fundamental. Por quê? Se nós temos aí vários indicadores de avaliação mostrando que o nosso país ainda está numa situação difícil de classificação, se comparado com outros países da América Latina, do mundo, da Europa, da Ásia, e mesmo se nós compararmos internamente no nosso país, quer dizer, é uma realidade que nos chama a enfrentar o desafio. Então, eu vejo que cabe sim à universidade esse papel. E nesse papel, ela de fato realiza o tripé ensino, pesquisa e extensão. Porque toda vez nós perguntamos, o que é uma universidade? O que é uma boa universidade? Uma boa universidade é aquela que é capaz de produzir conhecimento e de transferir conhecimento, ou de propiciar a transferência do conhecimento, ou de disponibilizar o conhecimento para a transferência. Então, eu acho que é um momento muito especial da educação no Brasil e eu vejo que universidades públicas, universidades particulares, todas têm um compromisso com a melhoria dessa condição toda dos nossos cidadãos, né? E, na verdade, a universidade forma para a cidadania. Formar um engenheiro, formar um médico, formar um professor é formar um profissional para exercer a sua cidadania. Especificamente na área de língua portuguesa, há muito por se fazer. O trabalho tem que começar na base. Muitas vezes nós dizemos que faltam políticas públicas para o ensino fundamental e médio, né? Eu acho que o governo tem procurado construir essas políticas, mas eu acho que não depende só de política, eu acho que depende de política e depende da atuação de cada um. E aí cada um tem uma responsabilidade, né? A escola fundamental e média tem uma e a universidade tem uma muito importante, porque se nós dizemos assim, o nosso aluno chega à universidade com problemas, não é assim que nós falamos? Bom, o problema é de quem formou lá no ensino fundamental e médio. Acontece que quem forma o professor para o ensino fundamental e médio somos nós da universidade. Então, se a gente quer quebrar esse círculo vicioso, eu acredito que tenha que partir da universidade. Tanto nas licenciaturas, por exemplo, na formação inicial e nos programas de formação continuada. E nessa interlocução constante, né? Porque conversar com o professor da rede pública e privada do ensino médio fundamental é algo muito bom para o pesquisador. Porque
porque o pesquisador consegue testar muita coisa daquilo que ele pensa, consegue colocar um termômetro para ver exatamente como está a realidade e consegue também colocar o pé no chão, porque a universidade não pode ficar numa instância e a escola de ensino fundamental e médio em outra, né? Todos nós temos de ter uma interlocução. Então, ao terminar aqui essa minha breve discussão sobre esse assunto, eu gostaria de dizer, né, para os professores que a nossa carreira é uma carreira nobre. Ser professor é algo muito importante. Vez por outra, nós nos deparamos com pesquisas que mostram que hoje as licenciaturas têm uma procura menor, porque elas não oferecem uma possibilidade de trabalho boa, e eu diria que o magistério continua precisando de pessoas que gostem e que façam de maneira bastante profissional o seu trabalho, de profissionais que tenham amor pelo que fazem, né? E que também se abasteçam desse trabalho, porque o nosso trabalho ele é muito da nossa realização. Então, falar a professores é sempre muito bom, é sempre muito prazeroso e é sempre também uma oportunidade de deixar uma mensagem de otimismo, né? Que realmente é um caminho, ele é trabalhoso, ele exige muito de nós, ele exige muito da nossa... às vezes dos nossos finais de semana, das nossas férias, mas ele é muito recompensador. Você, de fato, verificar alguém que chega ali às suas mãos, né, para aprender, para se formar, né, e confia em você e depois você verificar o avanço, né, como nós podemos verificar quando orientamos, né, um mestrando, um doutorando, ou quando formamos nas licenciaturas, é algo muito bom. Então, que os professores continuem acreditando que a nossa profissão é uma profissão muito nobre.